assistindo o vídeo, nós vamos estar hoje trazendo a mensagem do Salmo 51, e o nosso tema é arrependimento. Salmo 51, do verso 1, inicialmente nós vamos ler do verso 1 ao verso 8, amém? Então espero você, no caso aí também, abrir sua Bíblia, Salmo 51, do verso 1 ao verso 8, Salmo de Davi. Título da Sociedade Bíblica do Brasil: Confissão e Arrependimento. Verso 1: Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu altar, no teu falar, e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Verso 8: Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Oremos, irmãos. Santo Deus, Pai querido e amado, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido, toma a minha vida mais uma vez em tuas mãos. Pai, eu te peço em nome de Jesus, toma o meu intelecto, toma os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração para os nossos corações, Senhor. Iluminai as nossas mentes, dai-nos o entendimento do alto, Senhor, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Pai amado, nós dependemos de Ti. Santo Espírito de Deus, ilumina-nos. Pai querido, nós te pedimos também, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando Tua palavra, abrindo igrejas, Senhor. Pai, muitos deles estão sendo perseguidos, outros sendo martirizados. Senhor, continua com os Teus filhos, dando força, Senhor, e que todos os seus, para que seus propósitos, Senhor, se cumpram nesta terra. Amém. É o que a Tua igreja pede, Senhor, e lhe agradece em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Todos digam amém? Amém, graças a Deus. Amados, antes eu vou fazer uma breve lembrança sobre a história de Davi. Apesar de Davi ser um homem guerreiro, o que nos traz a imagem de alguém, forte, rude, vigoroso em essência, ele era alguém totalmente sensível à voz de Deus. Davi era guerreiro, mas Davi também era sensível à voz do Senhor. Davi, ele vivia no meio de salmos, louvores e orações, e com desejo de andar com justiça e retidão diante de Deus. Um dos servos do rei Saul, ele não hesitou em dar a testemunho a respeito da vida de Davi, e ele diz lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 16, verso 18, ele fala sobre Davi da seguinte forma ao rei Saul: Eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente e vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é comigo. Dessa forma, o servo do rei Saul estava falando sobre Davi, sobre o filho de Jessé. E por conta desse testemunho de Davi, ele foi convocado para tocar diante do rei, para ajudar ali Saul no momento de depressão ali que ele estava passando, no momento onde ele estava ali, no pior momento de sua vida. Posteriormente, o Senhor tirou o trono de Saul, estou aqui sintetizando. Nós sabemos que Saul perseguiu Davi, mas o trono, Deus já tinha dado o trono a Davi, Deus já tinha rejeitado a Saul, e ele posteriormente entregou esse trono na mão do rei Davi. E ele, com 40 anos,
Ele foi coroado rei de Jerusalém, e devido às grandes conquistas militares, ele teve a sua fama espalhada por toda a terra, e Davi é famoso até nos dias de hoje, não só como servo de Deus, mas também como grande general. E aí, o que aconteceu? O pecado de Davi. Mas apesar de todo o sucesso, Davi cometeu um grave erro no seu reino. Um dia, quando os reis saíam para a guerra, Davi estava ali passeando no terraço do palácio, e ao observar, ele viu Batseba, a mulher de Urias, e ele desejou possuir Batseba, e mandou chamá-la com o propósito de deitar-se com Batseba. E para piorar a situação, posteriormente, Batseba, ela fica grávida. E Davi manda correndo chamar Urias, para que Urias deitasse com Batseba, para encobrir o pecado dele. Ele ia falar que o filho era de Urias. Urias estava 3 meses no campo de batalha. Ele chama Urias e insiste para que Urias vá para casa e para que ele venha deitar com sua mulher e assim encobrir o seu pecado. O que aconteceu? Urias não foi. Urias disse: os meus companheiros, os meus irmãos estão em guerra. Como poderia eu ir para casa e deitar com a minha esposa, com eles na batalha, meu rei? Davi foi encobrir o pecado dele de outra forma. O que a Bíblia fala, irmãos, um abismo puxa outro abismo. Davi manda uma carta, e ele manda uma carta para Joabe, cujo qual o portador é o próprio Urias, e Urias entrega na mão de Joabe sua sentença de morte. Ele Joabe coloca Urias a mando de Davi no pior lugar da batalha. E ninguém foi socorrê-lo, porque ele poderia, na guerra, ele poderia, Joabe, mandar mais homens naquele lado do fronte para ajudá-los. Mas não, ele não mandou os homens para justamente que Urias morresse. Davi faz de Batseba uma das 8 mulheres, uma de suas 8 mulheres, e providencia a morte de seu marido, cometendo adultério e assassinato. Davi passa 9 meses de tranquilidade, contaminado pelo pecado, com a consciência cauterizada, insensível. Davi desenvolve uma autoanestesia e aprende a dormir em cima de sua transgressão, até que entra em cena o profeta Natan. Deus chama o seu profeta, como está lá em 2 Samuel, capítulo 12, e Natan, com todo cuidado, leva Davi a reconhecer que ele pecou contra Deus. Deus usa Natan para confrontar o próprio rei com o seu pecado. Em 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, Davi reconhece a gravidade do seu erro, e ele diz o seguinte, então, 2 Samuel, capítulo 12, verso 13, então disse Davi a Natan: pequei contra o Senhor. Ele entendeu que o erro dele não só era nessa esfera aqui, mas era numa esfera sobrenatural. Ele pecou contra o Criador de todas as coisas. E o Salmo 51 é justamente o relato histórico de tudo o que passou dentro de Davi, devido ter ofendido o caráter de Deus. E nós vemos uma das primeiras cenas desse episódio que Davi expressa no Salmo 51, é o reconhecimento de que havia feito algo grave, de muito grave. Verso 3 e ao verso 5, nós vemos Davi reconhecendo a gravidade do seu erro. Salmo 51, verso 3. Pois eu reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente,
e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Amados, hoje nós vemos uma geração que quer tapar sol com peneira. Hoje nós vemos um mundo, quando alguém erra, alguém falha, alguém começa a colocar amenidades, vamos dizer assim, naquilo que deveria ser tratado. E a pessoa hoje chama de um pequeno deslize, um pequeno erro, um escorrego, o pisar fora da linha. Ih, vacilou, fulano de tal vacilou. Mas na verdade, o pecado é transgressão, é rebelião, é ofensa contra um Deus que é justo, santo. É o ato voluntário de rebelar-se e ofender o caráter santo de um Deus justo. Isso é pecado. Nós vemos a importância que Davi diz, ele no verso 13 ele diz: conheço as minhas transgressões. Davi deixou de ser cínico para ser sincero. A maioria das pessoas aprende a nada sentir diante dos seus pecados. Amados, quando nós temos um encontro com Deus, quando Deus ele move os nossos corações, quando o Espírito Santo habita em nossas vidas, Ele não lhe deixa dormir em paz, enquanto você não se acerta com Deus. O Espírito Santo ele te incomoda de uma tal forma, e para o nosso bem, para que você tenha e renove a sua comunhão com esse Deus Santo. Davi ele diz: eu conheço as minhas transgressões. Ele diz para o Senhor: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ele não se esquecia do pecado porque ele não se arrependeu. E ele continua aqui no verso 4: pequei contra ti, e contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, Senhor, o que tu decidires é justo. Eu errei contra ti, e somente contra ti eu pequei. O ato dele de adultério com Batseba, o ato dele de assassinato contra Urias, ele pecou contra Deus. O nosso pecado, irmãos, o pecado do homem, ele é contra o Senhor, é contra a santidade desse Deus santo, desse Deus justo. O pecado é rebeldia, é inimizade contra Deus, que é puro, é justo, é santo, é verdadeiro. Não confunda a acusação do diabo com o convencimento do Espírito Santo. O diabo, ele diz, e ele quer que você pense o seguinte: você pecou, não tem mais jeito, nem adianta orar. É isso que o inimigo das nossas almas quer. É isso que o inimigo das nossas almas quer. É isso que ele estava planejando, arquitetando na vida de Davi. Por isso que o Senhor levanta o profeta Natan para falar: Davi, nós precisamos tratar de algo. As coisas estão precisando ser colocadas em prumo, meu filho. Mas o Espírito Santo ele fala diferente, irmãos. O Espírito Santo ele diz o seguinte: você pecou, mas o Senhor é fiel e justo para perdoar ao que verdadeiramente se arrepende e se compadece de nós. Ele é bondoso, Ele é cheio de graça, Ele é rico em misericórdia. A maior dificuldade do ser humano, irmãos, é reconhecer que pecou, é reconhecer que errou, é sempre atribuir o seu erro a alguma coisa, é sempre querer tirar o corpo fora, assim como foi com Adão e Eva. Lembram lá? Olha,
Senhor foi, que cada um falou de Eva para o Senhor? Olha, foi a mulher que tu me deste, que me deu o fruto e eu comi. Frouxo, pecou junto, errou, assume que errou, né? E Eva também queria sair fora, né? Ó, foi a serpente, tipo, a serpente que tu criaste, né? Então, um jogando a culpa no outro. Mas nós vemos uma diferença de arrependimento no ato do filho pródigo. Lucas, capítulo 15, do verso 18 ao 19. O filho pródigo está ali, cheio de fome, querendo comer as alfarrobas dos porcos. E ele cai, entende o tamanho da gravidade do pecado dele, do erro e o que ele fez. E ele diz o seguinte, Lucas 15, do verso 18 ao 19: levantar-me-ei, ou seja, ele estava caído, ele estava jogado. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou dizer: Pai, pequei contra os céus e perante a ti. Olha que interessante. Primeiro ele fala que pecou contra Deus, contra os céus. Depois ele assume: Pai, eu pequei contra ti. E ele continua no verso 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze como um dos teus servos. E nós sabemos da história do que aconteceu, da forma que aquele pai recebeu aquele filho. E no final dessa parábola, o Senhor Jesus diz que assim é o reino dos céus. O filho pródigo chegou diante daquele pai arrependido, e ele pede perdão a Deus: pequei contra os céus e pequei contra o Senhor, meu Pai. Amados, arrependimento é uma virtude divina. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Segundo Samuel, capítulo 12, verso 13, ele disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. O Senhor tem prazer, irmãos, em nos perdoar. Se não fosse assim, Ele não teria enviado o nosso Senhor Jesus Cristo. Não é tão complicado assim. É arrepender. É se lançar aos pés de Cristo e falar: Senhor, me perdoa, eu pequei contra ti, me ajuda no prosseguir, me ajuda no caminhar. E isso é tão íntimo, que é algo individual, é algo do homem com Deus, é algo que Deus está tratando Davi e ele. O Senhor levantou Natã só para que, fosse levantada a poeira da situação, vamos dizer assim, e Davi não estava reconhecendo, mas o tratamento foi entre Deus e Davi. Natã só foi o meio. Basta dizer: eu quero, Senhor, da minha volta, deixar a impiedade, Senhor, eu quero seguir a justiça. Verso 8, nós vemos que o pecado, ele traz uma tristeza profunda. Verso 8, do Salmo 51. Faz-me ouvir o júbilo de alegria, para que exultem os meus ossos que esmagaste. Queridos, nós vemos aqui que Davi estava entristecido. Ele não escutava mais o júbilo de alegria. Um homem que estava com saltério, um homem que estava com a harpa, um homem que escreveu cânticos, salmos lindos, cantos lindos através dos salmos, ele já não tinha mais alegria nesse momento. A alegria dele foi retirada, ele estava numa profunda tristeza. Era tão profundo que Davi compara como se Deus quebrasse os ossos dele. Os ossos, irmãos, o que ele dá ao nosso corpo? Sustentação, não é? Se nós não tivéssemos ossos, um monte de carne, não ia sustentar em pé, não. É o que Davi estava falando para o Senhor: Senhor, tu quebrastes, tu esmagaste aquilo que me sustentava,
Tu tiraste de mim aquilo que me sustentava de pé, porque eu pequei contra ti. Davi estava numa profunda tristeza. Então, o que ele estava comparando aqui era como: Senhor, eu não consigo ficar de pé. Tu quebraste tudo aquilo que eu me apoiava. Tu tiraste a minha cabeça da rocha eterna. Não que Deus havia rejeitado Davi, assim como ele fez com Saul. Não. Mas Deus estava tratando com ele. E Davi chama, e ele pede a Deus: Senhor, me faz ouvir o júbilo de alegria de novo. Senhor, alegra o meu coração novamente. Me faça cantar novamente, que a minha alma exulte ao Senhor novamente. Era isso que Davi estava pedindo a Deus. Em Davi já não havia mais salmos, mensagens, orações. O pecado havia tirado dele toda a espontaneidade e uma vida de devoção e adoração ao Senhor. Davi estava sem sustentabilidade espiritual. O arrependimento ele nos faz, irmãos, ter nojo do pecado. Olha o que diz aqui no Salmo 51, verso 1, verso 2 e o verso 7. Davi ele diz o seguinte: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me completamente a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Perdão, verso 7 agora. Purifica-me com isso e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Davi se sentiu sujo, imundo, podre, necessitado de ser lavado por Deus. Ele começa no verso 1 dizendo uma palavra que apaga as transgressões, apaga essas transgressões que ficaram escritas na minha alma, como escrito de dívida. Apaga isso, Senhor. São como as vestes sujas que precisam ser lavadas com água e sabão. O pecado encarde. Precisa do vanish do Espírito Santo para descontrair um pouco, irmão. Precisa dessa lavagem do Espírito Santo. Precisa do arrependimento. Apaga as minhas transgressões. E Davi no verso 2 ele continua dizendo: lava-me. Ele estava precisando das vestes alvas. Ele estava precisando voltar à santidade. Ele estava precisando voltar à intimidade que outrora ele tinha com Deus. E no verso 7 ele fala: com isopo, purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Isopo eram ramos de plantas usados para a purificação. Inclusive os leprosos usavam esses ramos para se lavar, para se purificar. Então olha o que Davi estava falando: Senhor, eu estou como um leproso, o meu pecado está me consumindo como uma lepra. Eu preciso, Senhor, que tu me laves com o teu isopo, Senhor, que o Senhor venha me purificar, Senhor. Em Isaías capítulo 1, no verso 18, o profeta Isaías escreve assim: vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. O que nós temos, o que Deus lhe fala: vinde. Vinde. 1
E nós vemos aqui no verso 10 e verso 12 o retorno de Davi. Ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Davi fala para o Senhor: cria um coração puro. Cria um coração puro. A coisa mais difícil é recuperar, irmãos, um coração puro, pois é nele que permanecem as malícias e as maldades. Tanto é que a palavra diz que o coração do homem é enganoso. O nosso coração, ele tem a capacidade, o nosso sentimento, de nos enganar a nós mesmos. Por isso que nós devemos confiar em todo o tempo no Senhor. E quando Davi, ele fala: cria em mim, Senhor, o coração dele estava tão encharcado no pecado, no adultério, com a forma que ele matou Urias, um pecado de homicídio, que Davi, ele não quer um coração remendado, ele não quer um coração que fique com algum tipo de cicatriz, para que ele viesse se lembrar do erro tão grave que ele cometeu. Mas ele fala como o Senhor: cria em mim. Essa palavra que Davi usa aqui no hebraico é o mesmo quando Deus fala, ele manda criar todas as coisas, ou seja, ele está dizendo: Senhor, tira do nada, arranca do coisa alguma e faz um novo coração para mim. Faz um novo coração para mim, Senhor. Porque no entendimento de Davi, ele entendeu o tamanho do pecado dele, que ele diz: esse coração já não presta mais, Senhor. Ele precisa de um coração novo, um coração 0 quilômetro. A maioria de nós, irmãos, a maioria das pessoas, quando quer perdão, quer perdão em cima de um coração velho, quer perdão em cima das lembranças e manias antigas. Davi, ele quer zerar essas existências de outrora que poderiam levá-lo de novo aos mesmos erros. Davi, ele fala no Salmo 7: sustenta-me com um espírito voluntário. Amados, quando o homem, quando ele entra nessa questão do pecado, começa a perder o espírito de voluntariedade para com Deus. Tudo aquilo que faça ao chegar perto de Deus, para ele quer se afastar, porque ele se lembra do acerto que tem que ter com Deus. Mas agora Davi diz: estou aqui, Deus, usa-me, enche-me e traz de volta a tua presença. Sustenta-me com espírito voluntário. Lembra que outrora ele fala que estava sem sustentabilidade? Logo em seguida ele fala no verso 8: tu esmagaste os meus ossos. Mas traz alegria, traz o júbilo, Senhor, que eu ande na tua sustentabilidade. Ele continua dizendo no verso 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores.
pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu os daria, e não te agradas de holocausto, sacrifícios agradáveis a Deus. São o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Davi, ele depois de ser restaurado, ele começa a aclamar ao Senhor, dizendo que ele vai servir a Deus, que ele vai mostrar aos homens o caminho do Senhor, que ele ensinará aos homens os estatutos do Senhor, e que ele começa a dizer aos homens que Deus não rejeita um coração quebrantado, um coração compungido, um coração que quer arrependimento, um coração que quer uma vida nova com Deus, um coração que está cansado de viver apanhando desse mundo, um coração que está cansado de morte espiritual, mas um coração que quer novidade de vida, um coração novo para andar no novo de Deus, para andar com Deus. E Davi, logo no verso 18 ao verso 19, você vê um homem restaurado, já intercedendo pela nação, intercedendo pelos outros. Queridos, não deixe sua cabeça bater no travesseiro sem você se acertar com o Senhor. Peça sempre a Deus perdão pelos atos falhos, pelos pecados, pelos erros cometidos, porque o nosso Senhor é fiel e é justo para nos perdoar, assim como ele fez com Davi, e ele é justiça. Que possamos reconhecer as nossas culpas diante de Deus para alcançar uma consciência tranquila e um coração puro. Que o nosso espírito seja reto e voltemos ao primeiro amor. O Senhor renove as nossas forças em sua santa presença. E uma coisa que me chamou muita atenção quando nós abrimos o livro, o Evangelho, né, o Novo Testamento, e você abre no livro de Mateus, você vê falando sobre a genealogia do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, ele é tão tremendo que ele coloca na criação, quando ele fala de Salomão, ele diz o seguinte: Batseba, mulher de Urias. Deus reconhece ali, e Deus é justo, irmãos. Deus, ele não passou a mão sobre a cabeça de Davi. Ele nos traz como servos ao confronto do amor, não um confronto para a morte. Justamente, se Deus quisesse que nós tivéssemos a morte eterna, ele não ia confrontar a minha vida, a sua vida, as nossas vidas, ia deixar a gente ir para o inferno. Não concorda comigo? Mas quando Deus, ele nos confronta, é porque ele quer nos sarar, ele quer fazer o que fez com Davi, ele quer restaurar, ele quer que nós venhamos andar de novo com ele, em novidade de vida em todo momento. Deixe Deus te guiar, porque ele faz a justiça, ele move em nós o arrependimento. Se Deus move em seu coração um arrependimento, curve sua cabeça, olhe ao Senhor e peça a ele: Senhor, perdoa pelas minhas falhas, perdoa-me pelos meus erros e ajuda-me, Senhor, a prosseguir segundo a tua vontade. Amém, meus irmãos? Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar e preparar para a Santa Ceia do Senhor. Senhor, Tu nos conheces, Senhor, o nosso íntimo. Tu sondas o nosso coração, como diz a Tua palavra, Senhor. E o Teu servo Davi, aqui nesse momento difícil, de um confronto de amor que o Senhor teve com ele diz que um coração quebrantado, Senhor, e contrito, o Senhor não despreza. Somos corações aqui nessa noite, Pai.
de todos os irmãos que estão aqui, dos irmãos, das pessoas que estão vendo esse vídeo. Se há algum caminho mau, Senhor, perdoai-nos, Senhor. Ajuda-nos a andar de acordo com a Tua vontade. E renove em nós, Senhor, um espírito inabalável. E sustenta-nos, Senhor, segundo as Tuas santas misericórdias. Pai querido, nós dependemos de Ti. Nós necessitamos do Senhor a todo momento. Perdão pelos nossos pecados. E Pai, continua nos ajudando a andar neste mundo, confiando somente em Ti. É o que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome do Seu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe meus irmãos, e que Deus abençoe em casa também, meus irmãos, em nome de Jesus. Vamos preparar para nos louvar ao Senhor e estamos trazendo a memória como o Senhor Jesus nos ensinou e nos ordenou.
Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício naquela cruz. Obrigado, Senhor, pelo teu corpo que foi transpassado naquela cruz. A palavra diz, Senhor, que como uma ovelha muda, ele foi ao matadouro, sem pecado, sem culpa. Senhor, obrigado pelo Senhor ter sido propício a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor foi em nosso lugar, Senhor, naquela cruz. Nós éramos merecedores daquela cruz, Senhor. Nós éramos merecedores daquele sofrimento, mas o Senhor, Pai, o Senhor, Senhor Jesus Cristo, foi em nosso lugar. Te agradecemos, Senhor. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Eu abençoo o pão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Comei dele todos. Glória, 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 Deus, aleluia. Santo, santo, santo é teu nome, Senhor. Digno tu és, Senhor, de todo louvor e adoração. Digno tu és, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti. Glorifica o Senhor, meu irmão, minha irmã. Aleluia, aleluia. Santo, 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 Senhor. Tu és digno, Senhor, de todo louvor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo renovo em tua presença, Senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado por ser nova criatura em ti, Senhor Jesus. Obrigado, obrigado. Obrigado por ser filho de Deus, cordeiros em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado. Aleluia. Cantamos aleluia. O Cordeiro venceu. Este santo é teu nome, Jesus. Santo, santo. Digno tu és, Senhor. Aleluia. O Senhor Jesus, ele derramou o seu sangue naquela cruz em favor de muitos. Sangue que nos libertou, sangue que nos trouxe a vida. Outrora andávamos como ovelhas perdidas, que não tinha pastor, mas o bom pastor veio e entregou a sua vida naquela cruz por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Senhor, obrigado. Obrigado pela nova vida em Cristo Jesus. Este é o cálice da nova aliança. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bebei dele todos. Glória, 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 glórias a ti, Senhor. Aleluia. Tu és digno, Senhor. Tu és digno de louvor, Senhor. Tu és digno, Senhor, de toda adoração, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor, pela tua ressurreição. Aleluia, 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 aleluia. Glória, glória, glória.
Deus. Pai querido, nós somos totalmente dependentes de Ti. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Continua conosco, Pai, nos iluminando, nos direcionando, Pai, agindo através de nós, em nós e através de nós, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Toda a igreja diga amém? Amém, graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, meus irmãos. Só botar o cálice aí. E que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus.